Que é isso, nós estamos nos complementando. Fez uma excelente análise, professor Ricardo. Eu gostaria de aqui destacar o que o professor Ricardo das Forças Quds. O que as Forças Quds são? As Forças Quds, primeiramente, ela se insere dentro do modelo operacional da República Islâmica de guerra irregular, que é uma formatação tática operacional deliberadamente empregada para desestabilizar o oponente, muitas vezes por superioridade convencional, e minar o seu moral. As Forças Quds, elas têm um treinamento de 9 a 12 meses, 9 a 12 meses intenso. Não é só a parte em armas, sabotagem, infiltração nas linhas inimigas, fundamentalmente uma operação completa da capacidade de informação, de produção de conhecimento, porque, em geral, todo combatente Quds tem também um excepcional treinamento de inteligência de campo. Aqui precisando destacar o modelo de inteligência que o combatente das Forças Quds opera, mas ele é um intelectual. Acima de tudo, um combatente é obrigado a ter uma construção, uma assimilação intelectual dos princípios do regime teocrático. Portanto, ele é um soldado intelectualizado do regime dentro da estrutura da Guarda Revolucionária Islâmica, cujos estatutos, regras, organização é fundamentalmente busca a sobrevivência do regime iraniano. E as Forças Quds, elas também têm uma operação overseas, ou seja, externa, se infiltrando em sociedades, formando daquelas que se compõem a chamada eixo da resistência iraniana, que está atrelada à chamada Pax iraniana ali no Oriente Médio, o Iêmen, com os Houthis. Obrigado, Ricardo, por corrigir em relação à minha pronúncia errada. Eu falo Houthis, está errado, Houthis, você está certíssimo, obrigado. E também na Síria, e também em relação ao sul do Líbano, né, fundamentalmente com Hezbollah. Então, as Quds Forces são muito essenciais para as operações overseas do Irã. E, repito, o treinamento do combatente ele é amplo e é muito seletivo. Não só um preparo físico e mental, mas um grande preparo intelectual. Pesquisei significativamente, né, porque a minha monografia de graduação foi sobre guerra irregular. Então, assim, eu sempre procurei estudar essas formatações até estatais de guerra irregular. É interessante notar, portanto, o trabalho das Forças Quds que o professor Ricardo muito bem citou. Gostaria também de destacar a Guarda Revolucionária Islâmica. É interessante que a Guarda Revolucionária Islâmica iraniana ela tem suas próprias forças de solo, com seus próprios equipamentos pesados, tanque, sistema múltiplo lançamento de foguetes, etc. Tem um componente marítimo, de uma marinha, não tão forte quanto a marinha iraniana, mas tem, e também uma aviação específica, também não tão ampla quanto a Força Aérea Iraniana, mas também tem unidades até de combate, e um emprego maciço também de drones. Então a Guarda Revolucionária Islâmica, ela é interessante notar que ela é um complemento do exército iraniano, das Forças Armadas iranianas, justamente porque é o sustentáculo do regime, é o guardião do regime, tanto no aspecto de operações externas, quanto no aspecto também de operações internas. Aí trazemos os basiges, que são unidades paramilitares que funcionam como se fosse tropa de choque, e também serviços de inteligência dentro da sociedade para controlar a sociedade. Eu só queria destacar que a Guarda Revolucionária Islâmica iraniana, inclusive, inspirou o decreto-lei da Federação Russa de 2016, que reformatou as tropas do Ministério do Interior na Rosguardia Russa. A Rosguardia Russa, hoje com 300 mil homens, ela opera muito similarmente à Guarda Revolucionária Islâmica, que é o sustentáculo dos princípios da Federação Russa, da proteção da integridade territorial e da estabilidade do país. Engraçado, a Rússia, inspirada na Guarda Revolucionária Islâmica, autorizou, em função dessa rebelião que houve, do Prigozhin, do BMC Wagner, equipamentos pesados, tanques, sistema múltiplo lançamento de foguetes, para a Rosguardia, que até então utilizava só blindados leves. Olha, justamente, a formatação do Irã organizacional, através da Guarda Revolucionária Islâmica, inspirando, inclusive, a Federação Russa, que é uma potência militar. Isso não veio também de graça, isso também, com certeza, tem troca de informações e de experiências. Interessante, portanto, fazer essas observações, complementando o que o Ricardo falou. Se faltou alguma coisa, Ricardo, pode puxar minha orelha.
Não, tem um negócio que eu queria que você falasse, que é aquele entorno regional. Porque aquilo ali é complicadinho, porque Perfeito. você tem o Irã, você tem um núcleo iraniano, porque a guarda revolucionária, ela é, tudo bem, ela é a guarda, essa guarda revolucionária, ela funciona como a guardiã do regime, né? Eu até esqueci a guarda pretoriana, etc, etc. Mas a principal função dela, eu não quero nem falar da guerra em si, porque tem as forças policiais que são enormes, mas é nesse entorno, essa liga que ela faz com esses vários grupos no entorno. Por quê? Digamos, vamos dar um exemplo. Né? Tá aqui eu e o Rodolfo somos da mesma etnia. Mas somos da mesma etnia, mas por questões outras, as tribos são rivais. A tribo Cabral e a tribo Laterna são rivais em alguma coisa. E a Força Quds, eles conseguem penetrar, fazer acordos até com etnias, né, que são rivais, ou então grupos dentro dessa etnia rivais, que para funcionar a favor do Irã, que é difícil. E as pessoas acham que o Jihad, o Hamas, o Hezbollah, é tudo fácil de lidar. Não, é um saco de gato, né? Você lidar com eles. E a gente está falando de grupos tranquilos. Eu queria que você desse esse complemento, que faltou essa pegada do entorno ali, dos povos do entorno. Tá muito interessante, obrigado. Então vamos passar para ti, deixa eu só pedir o like aqui, pessoal. Gente, eu vou pedir para vocês darem o like, compartilharem. Eu quero citar uma coisa, só é bom lembrar uma coisa aqui que interessante, né? Nos últimos anos tentou-se várias revoluções coloridas contra o Irã. Nós trouxemos um sheik iraniano aqui, o Komi, ele falou que a polícia iraniana pegou outro dia numa rodoviária, não sei se foi em Teherã, que cidade aí, uma mulher com 50 quilos de fósforo branco dentro de uma mala. 50 quilos de fósforo branco. Fósforo branco você não compra no Pão de Açúcar, tá, gente? É coisa de serviços secretos. O que acontece? Quando essa Revolução Colorida começou, o pessoal falou, agora o regime vai cair, aí vem aqueles jornais de sempre, né? Aqueles jornais de 3 letras aí, que você repetem tudo a mesma coisa. Por isso sempre tem 3 letras. Repetem sempre a mesma coisa. Aí eu falei, cuidado, porque o pessoal vai colocar a milícia Basij em campo. Eu avisei. Cuidado, avisei em live. Cuidado, porque a Basij vai entrar em campo. Eles vão sair do banco de reserva. E não deu outra. E tudo isso, gente, faz parte do aparato de segurança do Irã, que é um dos melhores do Oriente Médio. Só situei aqui para vocês terem uma base de como as coisas são complicadas ali, da eficiência desses serviços. Vamos dar um like aí. Rodolfo, tá contigo. Obrigado. Não, obrigado, professor Ricardo. Excelente, professor Farinazzo, nesse complemento. O que ocorre? O Irã, ele busca justamente nesse entorno regional, através das Quds Forces, justamente influenciar e buscar sua projeção de força e defesa dos seus interesses, justamente treinando e operando em apoio a determinados grupos que não necessariamente têm vínculos persas ou até mesmo étnico-religiosos necessariamente. Vou pegar um exemplo. O Irã, qual foram as primeiras unidades que ele treinou na Síria? As chamadas milícias iranianas. Eram da etnia alauíta, que é ligada a Bashar al-Assad. Os alauítas, eles são em tese, xiitas, como os iranianos, mas eles são numa vertente bem diferente. Bashar al-Assad é um secular, não é um teocrático islâmico, é importante destacar. E as milícias iranianas, depois elas começaram a absorver pachitus afegãos, razídeos afegãos, drusos, sírios. Os Houthis, que você bem mencionou no Iêmen, eles têm uma característica étnica, cultural própria, específica, embora sejam também de origem xiita. O mesmo em relação ao Hezbollah, que você muito bem falou, que é como se fosse um saco de gatos. Além do fato de ter o Hezbollah um componente xiita, realmente tem um componente ideológico xiita, mas o Hezbollah ele tem facções sunitas até cristãs maronitas. E o Irã ele consegue absorver bem esses grupos. É interessante notar que o Irã, e não obstante ele condene a apostasia, né, no seu regime, ou seja, a conversão, né, do Islã para outra religião, ele protege certas religiões ali que se adequam ao regime. Zoroastrismo, por exemplo.
E é interessante notar que muitos dos comandos das milícias iranianas na Síria trouxeram diferentes etnias afegãs. Os Yazidis, os Hazaras, etc. Então é muito interessante notar a capacidade desse entorno regional. Então o Bahrein é fundamentalmente xiita, mas a população é xiita, mas a monarquia, se não me engano, tem uma certa influência sunita. Então o Irã consegue ter também uma chamada, através das Quds Forces, que você mencionou, um soft power nesses países, até mesmo dentro do Hamas, como provendo serviços públicos, através de aspectos culturais, produção de informação, produção de conteúdo. Então as Quds Forces, elas têm um componente intelectual interessante para influenciar esses atores regionais. Havia muita rivalidade, portanto, geopolítica, utilizando como pano de fundo as diferenças entre grupos sunitas e xiitas, as monarquias árabes sunitas, fortemente ligadas ao wahhabismo, né? Aquela versão meio radicalizada dos sunitas, e os xiitas. Né? Não vou entrar aqui no aspecto religioso disso, que nem eu domino bem, mas isso era usado como pano de fundo de disputas geopolíticas. E esse realinhamento da Arábia Saudita com o Irã vai absorver muito dessas conflituosidades que havia entre diferentes grupos. Então, o entorno regional, aí a médio prazo, ele tende a favorecer o Irã, para que o Irã, justamente como você bem falou, Ricardo, projete a sua estratégia fundamentalmente para Israel e os Estados Unidos, e não mais para determinados atores regionais do seu entorno que antes eram fomentados a confrontar o Irã, como poderia dizer, o Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, até mesmo Omã, Bahrein. Esses países hoje já têm uma excelente capacidade de relações diplomáticas. Agora, você falou do entorno regional. É importante destacar que, ao contrário do senso, o Irã tem fortes tensões com o Talibã, com o regime de Talibã. Em 1996, o Talibã, quando tomou o poder, matou, se não me engano, em 1999, se alguém puder me corrigir aí dos espectadores, eu agradeço, 9 diplomatas iranianos. O Irã botou 30 mil soldados na fronteira com o Afeganistão para promover uma incursão punitiva. As tensões, volta e meia, com o Talibã ocorrem na fronteira, principalmente em função de, não só diferenças ideológicas, mas porque o Irã não confia no Talibã. O Irã tem desestabilização vinda de facções sunitas dentro do Irã, que hoje são bem absorvidas do regime, através do Afeganistão. E há um outro componente que destacar, o conflito de Nagorno-Karabakh. O Rogério Tablian, nosso amigo, domina muito bem. O Azerbaijão, fomentado com forte apoio israelense e também das potências ocidentais, tem feito cada vez mais declarações anti-iranianas. Primeiro, acusou o Irã de uma ação lá, um atentado que ocorreu em Baku, dizendo que foram ativistas iranianos. Segundo, cada vez mais declarações públicas dizem que a província do Azerbaijão Oriental, Azerbaijão Ocidental, perdão, no Irã, pertence historicamente ao Azerbaijão. Olha só que perigo isso. E lembrando, 18% da população iraniana é azeri em termos étnicos, que são profundamente integrados ao país. Então, essas desestabilizações, o Irã, no seu entorno regional, observa de forma muito crítica, ao ponto que, no conflito de Nagorno-Karabakh, por que o Azerbaijão, com apoio de potências ocidentais, fundamentalmente Israel e a Turquia, não avançou mais para atacar a Armênia, etc. Foi por causa da Rússia? Não necessariamente. Porque o Irã se mostrou um provedor e garantidor informal de segurança da integridade territorial da Armênia, inclusive colocando tropas na fronteira do Azerbaijão, em função de uma eventual escalada que haveria do Azerbaijão com a Armênia ano passado, aproveitando, né, o vácuo existente na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, são observações importantes para falar, como você muito bem mencionou, no entorno regional, dos aliados, dos opositores, das tensões, dos realinhamentos.